seguidoras e meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. E continuando na série Educação para quem deseja se tornar professor, professora de enfermagem, hoje venho falar para vocês quais são as melhores escolas a nível técnico para que o professor dê aulas. Ou seja, agora você já fez a sua graduação, já concluiu a sua pós-graduação na área da educação, já foi até o Conselho Regional de Enfermagem, nosso COREM, já está com a carteirinha de especialista na área da educação e, portanto, chegou o momento tão esperado de você procurar uma escola para enviar o seu currículo. Então, vamos lá! Let's go! Bem, existem muitas escolas quando nós pensamos aqui nível São Paulo capital. No interior, nós também encontramos muitas escolas. Porém, como eu me encontro aqui em São Paulo, na capital, eu vou falar das escolas daqui. Porém, você tendo as diretrizes de como procurar uma boa escola, isso vai te ajudar, essas dicas que eu dou, vão te ajudar em qualquer cidade que você esteja, em qualquer estado. Agora, em outro país, muda um pouco a legislação. Eu sei que eu falo para muitas pessoas, né? Quando eu dou uma olhada na origem do tráfego das minhas aulas, dos meus vídeos, aparece Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai, Portugal, África, enfim. Então eu sei que meus vídeos têm um longo alcance e isso também me traz uma certa preocupação, né? Porque eu falo para diferentes pessoas de muitas partes do mundo. Mas voltando aqui para São Paulo, então, como que você deve procurar uma escola para ter certeza de que você está começando bem, né, numa instituição séria que vai estar comprometida com a educação em saúde dos futuros profissionais que atuarão na nossa área, os auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, antes de mais nada, é importante que você, enfermeiro, enfermeira, né, especialista em docente, professor, tenha essa preocupação maior, né? Que não seja aquela preocupação única de preciso encontrar uma colocação de trabalho, eu preciso trabalhar, eu vou dar aula em qualquer escola, eu não consegui trabalhar em hospital, estou desesperada, então eu vou procurar uma escola, aquela que me aceitar, estou dentro, né? Eu compreendo também esse desespero, já passei por situação assim, já tive pessoas muito próximas de mim que passaram por situação assim. Porém, eu estou aqui para ensinar a melhor maneira, né, de se fazer, exatamente porque eu vivi situações assim, que eu posso dizer que não é a melhor forma de se fazer, tá bom? Então, quando for procurar escola para mandar seu currículo, vale aquela regrinha que eu ensinei desde os primeiros vídeos aqui no canal. Procure o site da escola, verifique se é um site bem organizado, se é um site bem construído, porque isso já demonstra a preocupação da escola. Segundo, quem são os responsáveis pela escola? São pessoas idôneas? Estão há algum tempo no mercado, na área da educação? Já formaram turmas? É a escola conhecida na área? São perguntas que você deve procurar as respostas, seja nos sites, seja através de outras pessoas que você conheça. É necessário sempre investigar,
essa investigação inicial, ela é sempre válida, para você saber em que solo você está pisando, para não ter aí uma surpresa desagradável e estar pisando em solo pantaneiro, né? Uma areia movediça, muito cuidado. Então, primeira coisa, dar uma olhada no site da escola, ver quem são os donos, se o nome da escola confere, se tem registro, né? Se essa escola tem registro no MEC, no Ministério da Educação. É bom, né, perguntar também no Corém se eles têm conhecimento dessa escola. Lembrando que o Corém, gente, ele é o órgão que fiscaliza o exercício profissional. Ele não fiscaliza escola, porém eles têm ideia, né? Eles têm, porque eles recebem muitos certificados para registro. Então, algumas escolas que dão problema, que têm problema, vão aparecer. Existem também, né, outros mecanismos que nós sabemos hoje nos navegadores, como Reclame Aqui, Procon, onde as pessoas que têm queixa das escolas também procuram. Verifique isso. Outro dado importante que você deve ter em mãos é a pessoa que é responsável pelo curso de enfermagem dentro dessa escola, porque acontece muitas vezes a escola ter o curso auxiliar técnico de enfermagem e também outros cursos de outras áreas, por exemplo, informática, radiologia, gesso, enfim, vários, não é? Assistência domiciliar. É importante que você saiba quem é o coordenador responsável pela área da enfermagem, pelos cursos de enfermagem dentro dessa escola. Esse responsável, ele deve ter o registro de enfermeiro técnico, RT, tá? Então, ele é o RT da escola. O que é o RT? O RT é o enfermeiro responsável por aquela área. Quem concede a ele esse título é o Corém, que fiscaliza o exercício profissional. Então, quando a escola contrata o enfermeiro para ser RT, responsável técnico, esse profissional, ele vai até o Corém, acompanhado ou não do antigo coordenador ou do responsável da escola, ou mesmo o dono da escola, até o Corém. E lá no Corém, eles vão dar uma olhada na ficha técnica, né, no histórico desse profissional, para ver se ele não respondeu nenhum processo, se ele tem experiência, se ele tem curso de especialização na área da educação. Então, isso é outra coisa muito importante. Se a pessoa não fez nenhum curso na área pedagógica, como eu disse lá no primeiro vídeo dessa série Educação do Professor, se este profissional ele não tem essa capacitação, essa especialização, provavelmente ele não consegue licença para atuar como RT, responsável técnico. Porque o Corém não vai permitir uma pessoa ser responsável por um curso a nível médio de enfermagem, sendo que ele não tem o que é determinado para dar aula. Como pode ele querer estar à frente da coordenação? Né? Acho que é uma coisa meio óbvia. Então, a pessoa que quer trabalhar em escolas, dando aula como professor de enfermagem, ou mesmo RT, ou até, quem sabe, futuramente um coordenador, precisa iniciar, como eu falei, pela pós-graduação na área da educação, ok? Tá? Então, essa investigação que você faz é muito importante, né? Esse enfermeiro dessa escola, ele é responsável técnico, o Corém emite um certificado, gente. E quando você adentra a escola que você pretende dar aula, geralmente esse certificado, ele está em local visível, tá?
Então, assim, é importante que você saiba isso, que precisa ter. Depois, né, qual que é a grade curricular das disciplinas? Ela atende realmente os requisitos para que o estudante saia com uma formação adequada? Quando o estudante termina seu curso, ele recebe direitinho o certificado? Ele consegue registrar esse certificado no Corém? Ele consegue trabalhar? Então, estas perguntas, elas merecem respostas e respostas que casem com a sua filosofia de vida. O seu eu como professor, a sua responsabilidade social, né? Eu vou dar aula, ensinar em uma instituição que ela não tenha todos esses cuidados com o estudante. Pensa, gente, você vai estar ali representando a instituição diante de uma sala com muitos estudantes. Imagina você ensinando, sem saber se a escola, se o estudante vai ter um certificado, se ele vai conseguir trabalhar, se ele está investindo o dinheiro dele em algo sólido, em algo seguro, ou se é uma furada. Se é uma furada e você está sabendo, você está participando disso. Você está colocando o seu nome nisso. Como que fica? Há que se pensar nisso. Pense nisso, tá? Será que vale a pena? Outra coisa, se a escola age desta maneira com o estudante, como será que ela vai agir com você, professor? Será que ela vai honrar com os valores que ela combinou de pagar? Será que você não vai estar entrando em algo que pode prejudicar a sua imagem como enfermeiro especialista em educação? Futuramente, vai ser legal você colocar o nome dessa escola no seu currículo Lattes? Ou em algum currículo? Vai ter valido a pena? Vai fazer diferença? Então, às vezes, é melhor procurar uma escola diferente, né? Uma escola que te dê todas essas garantias, ou pelo menos parte dessas garantias. Dito isso, vocês devem estar me perguntando, então, quais são as escolas pro que você indica? Eu vou indicar as escolas que eu conheço, ou por ter estudado, ou por ter ensinado, ou por conhecer pessoas que lá estão trabalhando como professores, ou que também são coordenadores, proprietários, tá bom? Então, eu começo pela escola da Santa Casa, tá? Então, a escola de formação para auxiliares e técnicos da Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo, no bairro de Santa Cecília, eu indico como uma escola muito séria, né? Uma escola que oferece uma formação excelente para os estudantes auxiliares e técnicos e, consequentemente, uma escola que vale a pena você começar como professor, para ensinar, para acompanhar e também vai fazer diferença no seu currículo. A segunda escola que eu indico é a Escola São Joaquim, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. É uma escola que oferece curso de auxiliar técnico gratuito, tem longa tradição, é uma escola muito responsável com os seus estudantes, com a formação de excelência e que também admite os professores e tem todo um planejamento e onde você, tendo esse nome, escola
São Joaquim, da Beneficência Portuguesa, no seu currículo vai fazer muita diferença. Na sequência dessas, eu indico também a Escola Técnica Oswaldo Cruz, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que também é uma escola muito preocupada com a formação dos seus estudantes e preocupada com os professores que estão à frente desses estudantes. Então vejam que as escolas que se preocupam com os estudantes, com a melhor formação, com a excelência de qualidade, consequentemente ela se preocupa em ter bons professores fazendo parte do seu quadro. E isso, uma coisa leva a outra, né, gente? Não tem como ter uma escola excelente com professores ruins. Não tem uma escola que valoriza o estudante e não valoriza o professor. Então, muito cuidado com isso. Uma outra escola que eu indico é as ETECs, né? As escolas estaduais de nível técnico. Então, as ETECs também são consideradas escolas de boa formação, são bem conhecidas, também tem todo um aparato aí para a admissão dos professores a nível médio e eu recomendo. Depois dessas, eu indico ainda, né, a Escola Técnica do Hospital Israelita Albert Einstein, né, que está entre uma das melhores, também muito preocupada com a formação dos profissionais, com a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Não são escolas estas que eu citei que estejam preocupadas somente com a questão monetária, com a questão financeira, capitalista. Elas são escolas que são de cunho particular, você precisa pagar, o aluno paga por elas, né? Porém, são escolas que dão uma devolutiva em troca disso muito grande, né? Oferecem algo em troca para os alunos que realmente faz toda a diferença na vida deles como profissional e também na vida do professor. Depois nós temos o SENAC, que é um centro formador de alta excelência, muito preocupado com a formação dos estudantes e que também está entre uma das melhores. Além dessas, nós temos a Escola São José, no bairro de Santa Cecília, que não é a escola da Santa Casa, tá? Tem muita gente que confunde. A escola de enfermagem da Santa Casa é uma. A escola São José é da Ordem de São José. É outra escola. É que ambas ficam no mesmo bairro de Santa Cecília e são tradicionais, antigas e muito boas. Além dessas, tem algumas novas escolas, né, que apesar de serem novas, nem tão novas assim, digamos, mas que eu conheço a pessoa responsável, proprietário da escola, e que eu recomendo. Uma delas é a Frônesis, tá? É uma escola pequena, é uma escola bem estruturada, é uma escola cuja responsável técnica e dona da escola é uma ex-professora da escola da Santa Casa, que tem muitos anos, né, de formação, muito preocupada com a formação dos estudantes e que abriu sua escola e a conduz da maneira como deve ser, com toda a documentação, com tudo em ordem e com o ensino de excelência. Bom, gente, além de todas essas escolas que eu citei aqui, existem outras mais, né? Eu poderia passar horas aqui falando de cada uma das escolas, mas acredito ter dado algumas dicas aí que vão ajudá-los a encontrar uma boa escola para ensinar no curso de auxiliar e técnico de enfermagem. O que eles exigem, né? Então, também é uma preocupação e uma pergunta que vale a pena ser esclarecida ainda nesse vídeo, né?
Então, quando você encaminha seu currículo, eles vão querer saber se você cursou a graduação na área da enfermagem, óbvio, né? Se tem pós-graduação na área educacional, na área pedagógica, docência, todas aquelas que a gente já comentou em outros vídeos, tá, gente? Quem não pegou os primeiros vídeos da série, dá um pulinho lá no primeiro vídeo dessa série Educação do Professor, que você vai encontrar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, eles vão querer saber se você fez pós-graduação num lugar sério, reconhecido, né? Que o Corém tenha oferecido a inscrição como enfermeira especialista na educação. Além disso, eles podem, né? A escola pode exigir experiência, tá? Anterior, ou como enfermeiro, experiência na área assistencial ou em determinado setor do hospital, né? Exemplo, experiência como enfermeiro assistencial na área de terapia intensiva, na área de clínica médica, em área de saúde coletiva, né? Saúde pública. Então, também pode acontecer isso, de eles exigirem esse tipo de experiência anterior, ou experiência na área como professor, na área da enfermagem. Então, pode acontecer. E no próximo vídeo eu vou estar falando desse processo seletivo para professor dentro das escolas a nível médio. E é isso por hora. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Torno a pedir para quem não é inscrito, gente, é bem rapidinho, faça sua inscrição, não custa nada e me ajuda tanto a estar preparando outros conteúdos como esse, a permanecer com o meu canal aberto. Coloque aí um comentário também, se você já procurou emprego na área como professor de enfermagem, quais foram as suas dificuldades, ou se você pretende procurar, e ative o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira entra um novo vídeo no ar, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo!